E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando do romantismo, uma das escolas literárias mais importantes do Brasil e que mais aparece em provas, no Enem. Nós vamos focar na poesia romântica brasileira. Bora lá? Eu sou o professor Alencar e você está no canal Literatura com Alencar. E nós vimos que o romantismo é uma das escolas literárias mais presentes no nosso cotidiano. É muito comum encontrar textos, letras de música que enaltecem, engrandecem esse sentimento que é o amor. Outra coisa, a gente viu que o romantismo é um movimento, galera, atrelado a um fato histórico. Qual? A Revolução Francesa do século XVIII. Com a Revolução Francesa, nós temos a ascensão da burguesia, e o romantismo é essencialmente a forma de se expressar da burguesia. A burguesia valoriza a liberdade individual, e o romantismo ele vai ser bastante individualista. Você vai ter um eu que quer expressar os seus sentimentos do jeito que quiser e não de acordo com a realidade como ela é. No Brasil, galera, oficialmente, o romantismo começa no século XIX. Só que ainda no século XVIII surgem indícios do que vem depois. Lembra que nós temos aqui no nosso canal uma aula sobre o arcadismo? Já assistiu? Se não, dá uma procuradinha, dá uma olhada lá. E no arcadismo, você tem a obra, por exemplo, Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Já é um livro que tem o quê? Um sentimentalismo, que tem um lirismo muito forte. Outra coisa, o livro O Uruguai, do Basílio da Gama, que faz uma idealização do indígena brasileiro. Esses elementos aí você vai encontrar agora, no século XIX, no nosso romantismo. O marco, digamos assim, inicial do romantismo brasileiro é 1836, com o livro Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. É um nome bem romântico, né? Suspiros Poéticos. E olha só, você está vendo que 1836, cronologicamente, fica muito perto de 1822. Sim, professor, estou percebendo. Mas e daí? E daí que 1822 é a nossa independência política. O Brasil oficialmente deixa de ser colônia para se tornar uma nação. E aí o brasileiro vai sentir, galera, algo diferente, que é um sentimento de nacionalismo, patriotismo. Vai se iniciar na nossa literatura, então, a era nacional. E você acha que esse sentimento vai passar para as artes, vai passar para a literatura? Com certeza, você vai encontrar a figura do índio, por exemplo, o ser nativo, bem nacional. E você vai percebendo que o romantismo tem duas facetas. Uma que é geral, que vem da Europa, é o foco do nosso primeiro vídeo, e uma que é local, que é nacional. Como, por exemplo, o fato de falar do índio, da natureza. Hoje o nosso foco é a poesia romântica no Brasil, então a gente vai se voltar para as coisas daqui, beleza? E já vou adiantar uma coisa, o nosso próximo vídeo vai ser sobre o romantismo na parte de prosa. É isso aí, galera. Romantismo no Brasil, a gente pode dividir numa boa em poesia e prosa, porque são muitos autores, aí fica mais claro, fica mais didático para você entender. Tá legal? E por falar em algo didático, a nossa poesia romântica pode ser dividida de uma forma bem organizadinha em 3 gerações. A primeira geração é chamada de nacionalista, indianista. Aí você tem 2 autores muito importantes, Gonçalves de Magalhães e, principalmente, Gonçalves Dias. Essa geração é nacionalista porque ela está mais próxima, cronologicamente, aí da nossa independência, e a intenção aqui era encontrar um homem brasileiro. E aí, no índio, se viu essa possibilidade. O índio, galera, retratado aqui, é um índio idealizado, honrado, forte. Ele parece, na verdade, um cavaleiro medieval. Você lembra que uma característica geral do romantismo é a evasão no tempo, a fuga no tempo. Na Europa, a fuga, galera, foi para a época medieval. Os castelos, os reis, as princesas. Aqui, nós não temos o medieval, então a gente se volta, na verdade, para as nossas origens, que é o nativo, que é o indígena. Só que, de forma bastante curiosa, o nosso indígena tem características de cavaleiro medieval. É só você lembrar do Peri e da Ceci, personagens do José de Alencar. O destaque dessa geração vai para um dos 2 Gonçalves,
Claro, né? Tem dois. Qual vai ser, galera? O Dias. Porque o Dias acabou fazendo poemas que são essenciais para todo brasileiro e para todo mundo que é estudante, que faz prova, que faz vestibular. Um dos poemas é a famosa Canção do Exílio, de 1843. Quem é que não conhece? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O Gonçalves Dias fez esse poema quando ele estudava na Europa. Ele fazia, na verdade, faculdade de Direito em Coimbra. E ele é tomado aí por um sentimento de saudosismo. Ele sente muita saudade da terra dele, que é o Brasil. E ele diz, na minha terra, o Brasil, tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, aqui no poema, é Portugal onde ele estava. Lá é o Brasil onde ele gostaria de estar. Tomado, então, pelo sentimento da saudade, o que ele faz? Enaltece, engrandece a terra dele. É, com certeza, um poema bastante nacionalista. E, galera, é um poema muito eficaz. Não é à toa que ele é tão marcante. Ele é simples, ele é bastante acessível. Dificilmente você vai encontrar nesse poema alguma palavra que você não conheça. Eu falei só um trecho dele. Só que se você procurar inteiro, você vai ver que ele é fácil, na verdade. Outra coisa interessante, quando você vai elogiar alguém, alguma coisa, algum lugar, você costuma usar qual classe de palavras? Adjetivos. Percebam que nesse texto ele evita. Ele vai trabalhando mais com comparações. Curioso. Então, é um texto simples, acessível, bastante marcante, curioso, se espalhou pelo Brasil, todo mundo conhece. Não é à toa também que existem tantos intertextos, tantas intertextualidades acerca desse poema. Vários poetas já fizeram as suas versões. Lembra do Oswald de Andrade, por exemplo? Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Inclusive, se você quiser, eu vou ficar muito feliz. Você pode interagir com a minha aula. Faz o seguinte, coloca ali nos comentários uma versão que por acaso você conheça da Canção do Exílio. Ou procura mesmo alguma versão. Existem muitas, tá, gente? Dezenas. Por exemplo, no hino nacional brasileiro tem Canção do Exílio. Olha só. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio, mais amores. Canção do Exílio. Ah, e quando você for fazer o comentário aqui embaixo, já aproveita e dá o like, se inscreve se não for inscrito, vamos espalhando a literatura. Olha só, galera, além da Canção do Exílio, nós temos aí na obra do Gonçalves Dias um poema muito famoso chamado Ijuca-Pirama. E aí, com Canção do Exílio e Ijuca-Pirama, a gente entende a questão do nacionalismo, do indianismo. Ijuca-Pirama significa o que há de ser morto, que é digno de ser morto. É um poema longo, narrativo, e que está no livro Últimos Cantos, de 1851. Galera, Ijuca-Pirama é o seguinte, nós temos aí a história, então, de um índio tupi, que acaba sendo capturado por uma tribo rival, uma tribo timbira. E aí ele ia passar por um processo, na verdade, um ritual, ele ia ser morto e devorado. É o ritual, galera, da antropofagia. Antropo, homem, fagia, comer. Era um ritual, na verdade, muito praticado por várias tribos no Brasil. O índio come a carne humana para pegar o que o outro tem de melhor. A força, a inteligência e assim por diante. Só que ao ser capturado, ele acaba falando para os timbiras que ele tem um pai que é cego, que passa bastante dificuldades e que ele precisa ajudar. E aí os timbiras ficam com pena e resolvem soltar. Na verdade, ele pareceu covarde, o Ijuca-Pirama, e eles não poderiam devorar alguém que fosse covarde. Eles então o liberam, ele volta para sua aldeia e ele fala para o pai, que fica revoltado, porque a honra do filho está em jogo. Pai e filho retornam então à tribo timbira, porque o Ijuca-Pirama tem que cumprir a sina dele, tem que cumprir o papel dele. Porém, os timbiras se recusam, não querem mais fazer o ritual. Eles não podem correr o risco de consumir a carne de alguém que não seja corajoso, que não seja forte. O Ijuca-Pirama ainda tenta, né, se revoltar, tenta enfrentar a tribo timbira, mas é tudo em vão.
Vou mostrar para vocês aqui um trechinho do pai amaldiçoando o próprio filho. Não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma inconstante e falaz. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te ameiguem. Entre as larvas da noite sombria, nunca possas descanso gozar. Não encontres um trono, uma pedra posta ao sol, posta às chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possas a fronte pousar. Então veja aqui que o pai não quer que ele tenha amores, amigos, mal um lar, na verdade, onde ele possa se aconchegar. Tamanha a revolta do pai em relação à desonra do filho. Já a segunda geração da poesia romântica é bastante diferente da primeira. Aqui nós temos uma geração que é chamada de byroniana, ou ultrarromântica, ou ainda mal do século. O que vai tomar conta dessa geração é o sentimento de pessimismo. E o melhor representante dela, galera, sem dúvida, é o grande Álvares de Azevedo, o poeta que morreu jovem, com apenas 21 anos de idade. Mas atenção, não é só o sentimento de pessimismo que vai estar nessa geração. Nas gerações, galera, nada é muito estanque, nada é muito fechado. É possível que os poetas também falem de outros temas. A gente faz essa divisão para ficar, como a gente já falou, né, mais didático, mais claro, mas nada impede de um poeta da segunda geração ter também o sentimento de nacionalismo. Isso a gente vai percebendo, tá legal? Mas na obra do Álvares de Azevedo, sem dúvida, essa coisa de nacionalismo, do indígena, é deixado de lado. Ele é, como a gente falou, um poeta byroniano. Byron é aquele poeta pessimista inglês, bastante famoso no Brasil e no mundo, aí na virada do século XVIII para o século XIX. E o Álvares de Azevedo segue a linha, segue a vibe dele. Álvares de Azevedo tem essa coisa da evasão, evasão no tempo, evasão na morte. Também fala bastante sobre a figura feminina, de um jeito idealizado, sensual. Sem contar também um sentimento de autodestruição. Olha só o poema Se Eu Morresse Amanhã, só um trechinho dele. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. E por falar em morrer, como a gente comentou, ele acabou falecendo muito cedo. Nada do que ele escreveu foi publicado em vida. A obra do Álvares de Azevedo é toda póstuma. Ainda na segunda geração, nós temos o famoso Casimiro de Abreu, conhecido como o poeta da saudade, principalmente por causa do poema Meus 8 Anos. Quem é que não conhece? Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então é comum, nesse poema, é comum na poesia dele, na verdade, o retorno à infância, à aurora da vida. Você está percebendo que é fácil se identificar com o romantismo, não é? Quem é que nunca pensou assim, ai, que saudade da minha infância? Ou nunca falou aquela frase, eu era feliz e não sabia, não tinha boleto para pagar, não é? Então, quer dizer, realmente, o romantismo é muito presente, é algo ainda bastante cotidiano. Para fechar a segunda geração, nós temos aí o Fagundes Varela, que é conhecido como o poeta da natureza. Ele fala também na poesia dele sobre a perda de um filho que ele teve, mas ele tem também questões políticas, sociais. Tá vendo, galera, como essas gerações acabam misturando, né, diversos temas? E por falar em político social, nós podemos agora já fazer uma deixa para a terceira e última geração, chamada de social condoreira abolicionista. Condoreira por causa da ave condor, que alça grandes voos, que na verdade é uma geração que fala bastante aí de questões sociais, mas também tem a questão da sensualidade na poesia, quer dizer, algo amplo. E nessa geração nós temos o poeta baiano Castro Alves, poeta abolicionista, poeta dos escravos. Aliás, ele tem exatamente um livro chamado Os Escravos, onde está o famoso texto O Navio Negreiro, em que ele fala do transporte dos escravos da África para cá, em um navio negreiro, através do Oceano Atlântico. Portanto, ele foi sim um poeta abolicionista. Não foi o único, tá, gente? Muitos outros também lutaram contra a escravidão no Brasil, que na verdade durou muito. Imagina, a escravidão só foi
definitivamente acabar, a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Se você pensar, por exemplo, na América do Norte, nos Estados Unidos, já tinha acontecido aí há 20 anos, mais ou menos. Em um trecho de Navio Negreiro, o Castro Alves diz: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. De que horror ele está falando perante os céus? Obviamente, o horror da escravidão, as condições subhumanas também em que os escravos eram transportados durante tantos dias pelo mar. Você sabe que eu gosto de fazer conexão da literatura com outras artes, né? Você já assistiu aqui as minhas videoaulas, já me conhece. Pintura, cinema, enfim. E aqui nós podemos fazer uma relação muito legal com um filme dirigido pelo Steven Spielberg, chama Amistad. Já ouviu falar? É um filme dos anos 90 que fala sobre um navio negreiro que acaba sofrendo uma rebelião. Os escravos fazem uma rebelião em alto mar. Muito interessante. Dá uma procuradinha lá. E para fechar esse assunto aqui do Castro Alves, é interessante dizer que esse poeta abolicionista, tão importante, tão intenso, acabou não vendo a abolição da escravatura. Aconteceu em 1888 e ele faleceu ainda na década de 1870. Tá bom? Muito obrigado, galera. Foi um prazer estar com vocês e esperem pela próxima aula de romantismo, quando o foco vai ser a prosa. Um abraço.